de mensagens, que o tema é Queimando no Secreto, ativando o fogo do Espírito Santo na sua intimidade com Deus. Amém? E nós vamos iniciar falando sobre esse lugar que é o secreto, que não é um lugar geográfico, não precisa ser necessariamente um quarto. Ele é o momento de intimidade, não o lugar, mas o momento de intimidade com Deus. E esse momento de intimidade com Deus, ele pode acontecer no quarto, no banheiro, no closet, no quintal, na pia, enquanto lava-se os pratos, no muro, enquanto lava roupa. Não é sobre o lugar, é sobre a presença do Senhor. E muitas vezes nós associamos a presença à manifestação. E óbvio que a manifestação carrega a presença, ela acontece na presença. Mas a presença não requer manifestação. Nós vemos isso quando Davi escreve o Salmo 139, que ele pergunta: para onde fugirei da tua presença? E ele traz alguns extremos. O ponto mais alto que nós conhecemos, que é o céu. Se ao céu subir, lá estás. O lugar mais profundo, que é o Sheol, que é o que nós conhecemos, né? O que nós descrevemos, lá estás. E aí ele cita o leste e o oeste, como o raiar da alvorada. E em todas essas extremidades, o Senhor está. Então, não há nenhum lugar em que Ele não esteja presente. Isso a gente esquece, né? Com frequência, a gente esquece que a presença do Senhor não requer necessariamente uma manifestação, porque Ele sempre está presente. E aí, dentro dessa série de mensagens, nós vamos desenvolver 3 mensagens. A de hoje é o fogo no secreto impulsiona o seu destino. Mas no decorrer das mensagens, nós seremos incendiados pelo Espírito Santo de Deus, não só para impulsionar o nosso destino, mas para nos transformar e transbordar na vida dos outros. Amém? As expectativas estão elevadíssimas, porque o Senhor já tem feito grandes coisas e nós cremos que muito mais Ele fará no decorrer dessa mensagem. Lá em Mateus 6,6, nós lemos o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Dentro desse contexto, eu quero trazer destaque para 2 garantias que o Senhor nos dá. A primeira delas é que Ele já está no secreto. Então, não importa se há manifestação ou não, Deus está. Ainda que a gente esqueça disso, Ele está. E a segunda é que Ele vê. A presença de Deus não é algo que a gente fecha. Orei, agora eu vou deixar aqui a presença de Deus e vou lá fazer a minha rotina. A presença de Deus nos acompanha em tudo aquilo que nós realizamos. Então, não importa se ninguém sabe o que você está vivendo no secreto. Ele sabe, Ele vê, Ele está. Amém? E aí, para que nós possamos desenvolver e entender essa ativação do Espírito Santo
na forma em que Ele nos impulsiona para o nosso destino, nós vamos ler Êxodo 3, do 1 ao 10. Eu convido você a abrir sua Bíblia para que nós possamos entender os princípios que o Senhor nos ensina dentro desse contexto. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Na minha versão diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Nós acabamos de ler o momento em que Moisés recebe o seu chamado. Momento em que Deus revela para ele o projeto para um povo e como o propósito que Deus tinha para ele correspondia ao propósito que Deus tinha para um povo. Como o que nós estamos vivendo, né? Algo que o Senhor tem para não só para a vida do pastor, nem só para a vida da igreja, da comunidade igreja, mas um projeto que o Senhor tem para uma cidade. Uma cidade que recebeu tantos nomes, né? Passou em reportagens com coisas tão negativas e nós vemos que o Senhor se lembrou de Cabrobó e estabeleceu para ela um projeto gigante, que pode parecer grande aos nossos olhos, mas que para Deus é desse tamanho. Amém? Dentro desse contexto de Moisés, nós vamos tirar 3 lições, 3 princípios que vão nos permitir entender que a chama, o fogo no secreto, impulsiona a minha vida quando algumas coisas partem da minha parte. O primeiro ponto é quando você se aproxima de Deus. Moisés pensa, né? Que impressionante, enquanto ele via a sarça queimando. E ele diz, vou para perto, vou ver de perto. Nós não somos os iniciantes na ação de encontrar com Deus. Não parte de nós. Ainda que a gente ache muitas vezes que sim.
A iniciativa partiu dele, porque ele escolheu se revelar a nós. Se ele não tivesse escolhido, nós estaríamos vivendo as nossas vidas sem conhecê-lo. Mas ele escolheu se revelar a nós. E é por isso que nós temos a possibilidade de conhecê-lo. Ele também nos amou primeiro. Nós não começamos a amar a Deus sem que antes Ele não tenha nos amado e nos atraído para Ele. Então, a chama naquela sarça foi a forma que Deus usou para atrair Moisés. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que tem sido o atrativo para a presença de Deus? Pode ser a curiosidade, pode ser um problema, uma necessidade, um desejo, pode ser uma enfermidade. As formas não são importantes. O importante é a sua resposta para a forma como Deus está chamando você. Spurgeon diz o seguinte: aquele que corre para Deus encontra um Deus que já corria em sua direção. Nenhum movimento nosso acontece sem que antes tenha havido um movimento dele. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos criou, Ele busca nos encontrar, mesmo dentro das nossas fragilidades, erros, culpas. Ele quer se relacionar. Então, para que você possa ser impulsionado a viver, a estar nessa presença e a ter o seu destino alinhado com ela, esteja perto de Deus. O ponto 2 diz o seguinte: quando você está disposto a abrir mão. Então, disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Na cultura daquele povo, eles não tinham transporte, né? Eles caminhavam longas distâncias. E aí, quando eles chegavam em casa, eles lavavam os pés, como um símbolo de purificação mesmo, de toda a terra que eles traziam enquanto caminhavam. Quando o Senhor fala para tirar a sandália dos pés, é uma forma de ser purificado. E hoje, o que é que tem impedido você de se aproximar de Deus? Pode ser pecado, que é o mais comum, que a gente acha que precisa parar de pecar para chegar a Deus, quando na verdade é só em Deus que conseguimos ser purificados dos nossos pecados. Pode ser a culpa por uma vida passada, por ações passadas. Pode ser até bens materiais, situações que você não quer abrir mão porque você acha que precisaria. Se eu for em direção a Deus, eu vou precisar abrir mão disso ou daquilo. E o convite do Senhor é sim para que nós nos entreguemos para Ele. Às vezes nós chegamos a Ele com uma folha toda preenchida. Eu quero isso, assim, assado. E queremos somente que Ele assine, que Ele faça acontecer. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas é normalmente maior e melhor que os nossos. Então, você tem sim toda a liberdade de sonhar, de desejar, de pedir e de querer. Mas, primeiramente, deixe que o Senhor faça em você a vontade dEle. Ore sempre: Senhor, o meu desejo é esse, o meu anseio é esse, mas que seja feito a tua vontade, que sejam feitos os teus desígnios para a minha vida. Sabe por quê? Um arquiteto, se você chegar com o seu projeto de casa ou com
projeto de um prédio e disser para ele, assina aqui, ele não assina. Porque não foi ele que fez. Muitas vezes é isso que acontece. A gente está ali pedindo, orando, buscando algo que não é o que Deus tem para nós, né, ou quer para nós. Muitas vezes o Senhor realiza os desejos do nosso coração, mas Ele tem planos melhores e maiores. E às vezes quem perde somos nós. Então, como diz Ravenhill, o homem que Deus usa é o homem que Deus limpa. Você não precisa se limpar sozinho. Você não precisa parar, consertar a sua vida para se chegar a Deus. Você precisa se chegar a Deus para consertar a sua vida. Às vezes, estamos presos em vícios dos quais nós tentamos nos libertar. E não conseguimos. Porque o convite do Senhor é para conhecê-lo. E Ele afirma na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não se limpa sozinho, é conhecendo esse Deus, é desenvolvendo um relacionamento com Ele, que Ele transforma nossas vidas, que Ele purifica o nosso ser, que Ele forja o nosso caráter. O secreto, ele caminha junto com a vida cristã em comunidade. Porque nós não somos desenvolvidos só no secreto ou só na igreja. Até porque as reuniões aqui, por exemplo, acontecem 2 vezes por semana. Se você só alimenta o seu espírito 2 vezes por semana, você vai ter uma vida espiritual raquítica, magrinha. E qualquer vento derruba. Nossa vida, ela precisa sim do desenvolvimento no secreto, porque ali Deus forja o nosso coração, Deus trata o nosso coração. E aqui, Deus trata o nosso caráter, como uma árvore que vai crescendo e se desenvolvendo ali no secreto. E aqui, ela poda as arestas, alinha tudo certinho. Amém? O terceiro ponto diz: você precisa permanecer. O fogo no secreto, ele vai impulsionar o seu destino quando você escolher permanecer. E essa escolha, ela é diária. Todos os dias nós escolhemos, inclusive como nós cantamos aqui hoje. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. É uma escolha diária. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vai ser atendido naquilo que estamos pedindo. Tem gente que abre mão do relacionamento com Deus porque a bênção não chegou. Tem gente que abre mão do relacionamento com Deus porque também já recebeu. Ah, já recebi a bênção, não preciso mais não. E aí é onde nós revelamos quem de fato nós somos, se nós escolhemos ser filhos. Porque a multidão, ela seguia Jesus porque ela queria as mãos. Ela queria o milagre, ela queria a bênção, ela queria a provisão da multiplicação dos pães. Os discípulos, eles escolheram permanecer com o Mestre, continuar com ele, inclusive quando o discurso era duro. Quando as palavras de Jesus não agradavam à expectativa. Ele perguntou: e vocês, não vão? E Pedro responde: para onde iríamos, se só tu tens palavras de vida eterna? A gente, desses três princípios,
que impulsionam o nosso destino, sem dúvida, o mais difícil é permanecer. Porque quando Deus fala, Ele mostra o Pai que Ele é. E quando Ele cala, nós revelamos os filhos que somos. Quando as coisas não são como você espera, quem é você? Que filho você é? O filho que permanece ou o filho que vai embora? O Senhor não nos obriga. A sarça queimando era um convite. O Senhor não obrigou Moisés a se aproximar. As aflições e as coisas que nos alcançam também são um convite. Ele não obriga. Nós somos verdadeiramente livres. Normalmente, as pessoas acham que quem é livre é quem tem liberdade para pecar. E por que você não consegue parar sozinho? Você é mesmo livre? Livre é aquele que não é escravo nem de si mesmo, nem das suas próprias vontades. Livre é aquele que escolhe abrir mão do seu próprio eu, do seu próprio desejo, para viver o desejo de Deus. Esse é livre. Esse é verdadeiramente livre. E Peterson diz o seguinte: a vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. Às vezes não vai ter sobrenatural. Às vezes o milagre não chega. Às vezes é só você e Deus numa conversa secreta. E ainda assim é o melhor lugar para se estar. Não há melhor. Não há. Porque a vida na farra, seguindo a minha própria vontade, ela carrega consigo um vazio que é do tamanho de Deus. A vida com Ele pega todos esses vazios e preenche por completo. Não preenche com casa própria, carro, dinheiro na conta. Preenche com a presença do Senhor. E isso não tem preço. Não há como pagar, não há como trocar, não há como vender. A única coisa que nós podemos fazer é falar. Falar para você do poder, da graça e da misericórdia desse Deus. Do fato dele chegar e preencher todas as lacunas do seu ser. Ele mudar o seu coração, mudar o seu caráter e imprimir em você a identidade dele. Não há nada melhor. Hoje nós falamos sobre um Deus que atrai o homem e quando o homem responde, ele corresponde. Eu convido você hoje a refletir quais têm sido as formas de Deus atrair você. O que você está passando que fez com que você chegasse aqui em busca desse Deus? A curiosidade, o desejo, uma necessidade, não importa. Nenhuma dessas três situações tem escala de importância para Deus. O que Ele quer é você. E hoje, Ele te convida. Ele te convida a se posicionar.